Muito bem, estamos agora na parte final do nosso curso sobre pregação expositiva e estudos homiléticos. Nesse curso tão especial de teologia básica. E eu queria chamar a atenção de você agora para um momento de prática. Eu quero fazer com você alguns comentários mais práticos para colocarmos em ação aquilo que nós estivemos conversando durante todo o nosso curso. Eu queria ler para você o texto em que eu quero trabalhar com você, fazendo então esse sermão expositivo temático. É o capítulo 6 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 14. É um texto longo, mas eu espero que você me acompanhe, abrindo a sua Bíblia e sublinhando algumas coisas que você necessita sublinhar. Eu quero comentar com você aquilo que está escrito na Bíblia. A minha versão é a Bíblia Brasileira de Estudo. E se você quiser, então, me acompanhar, pode me acompanhar na leitura que eu farei desse texto bíblico. Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14. Que diremos, então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós, que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Pois quem já está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes os seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Texto muito impressionante, muito importante da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14. E eu queria então sublinhar com vocês alguns destaques que nós precisamos fazer para elaborarmos bem esse trabalho que nós temos feito. Se você olhar no versículo 2, ou melhor, se você olhar no versículo 3, ou ignorais, sublinha essa palavrinha ignorais. Depois aparece o verbo saber, versículo 6, pois sabemos isso, a nossa velha natureza. Versículo 9, sabendo que, tendo sido ressuscitado Jesus dentre os mortos. Depois no versículo 11, considerai-vos. Então são verbos, e ainda no versículo 13, apresentai-vos os vossos membros, são verbos importantes que você deve ter sublinhado quando você então está preparando o seu sermão. A partir daí, esses verbos têm que ser analisados. Então veja bem, nós falamos sobre o oika: observação, interpretação, correlação e aplicação. Nós observamos no texto esses 4 verbos importantes. 2 deles é o verbo saber, também o verbo ignorar
e também o verbo de apresentar-se e também você se colocar à disposição do Senhor, considerando-se agora vivo para Deus. Na verdade, verbos que vão mostrar para nós o caminho do texto, qual é a linha de conduta no texto. A partir daí, você fez a observação. O que você tem que fazer agora é a interpretação. Quando a interpretação estiver pronta, você então terá condições de fazer a correlação, isso é, procurar textos que possam te ajudar na interpretação desse texto bíblico, e aí depois sim fazer a aplicação, mas já no corpo do sermão. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Muito bem, o que eu quero fazer com você agora é, me apropriando desse livro que eu mesmo tive a oportunidade de escrever, eu quero que você me acompanhe naquilo que eu quero mostrar para você. Como introdução, esse texto nos mostra o seguinte, que os acusadores de Paulo estavam o acusando de estar diminuindo o valor da lei, fazendo com que ele se tornasse uma pessoa contrária à lei, fazendo com que a lei se tornasse inútil. E Paulo se defende, então, tanto no capítulo 6 como no capítulo 7, ele se defende demonstrando o seguinte, porque alguns, vejam só, tinham entendido que Paulo estava falando o seguinte, vamos praticar os males porque, afinal de contas, virá bem para nós, os bens virão. Façamos males porque os bens virão, porque a graça, sobretudo, ela é superior ao pecado, então eu posso fazer o que eu bem entendo. E Paulo mostra claramente, não, de modo nenhum. Versículo 2, de modo nenhum. Como é que nós podemos continuar no pecado se nós já morremos para ele? E a ideia toda do texto é que o cristão deve saber, então, como se posicionar, como se colocar diante daquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez para ele, diante do compromisso que ele assumiu com o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está repreendendo os antinomianos que levam ao extremo a sua doutrina da graça. Por exemplo, em Judas, versículo 4, nós temos exatamente essa colocação. Muitos estão deturpando a doutrina da graça que Paulo está dizendo. Por isso, em termos de princípios, veja bem, em termos de princípio, qual é o princípio que esse texto nos ajuda a entender? É responsabilidade de todo cristão viver de modo digno da sua nova posição em Cristo Jesus. E a nova posição é que nós já morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida. Então, veja bem, lendo todo o texto e resumindo ele, nós podemos chegar a essa frase, que é o princípio, a afirmação teológica. É responsabilidade de todo cristão viver de modo digno da sua nova posição em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. Posicionalmente, nós já estamos mortos, mas já estamos vivos. Já estamos mortos, já fomos ressuscitados. Estamos mortos e já vivemos uma nova vida. E diante disso, então, agora vem, se você quiser anotar aí, agora vem aquela sentença de transição. Nesse texto, encontram-se 5 atitudes que o cristão deve ter
deve desenvolver para viver uma vida digna diante da sua nova posição. Agora, lembre-se bem, a frase de transição, ela nos conduz ao corpo do sermão. Mas dentro da frase de transição nós temos o quê? Uma palavra-chave, que é um substantivo no plural. Então eu releio para você. Nesse texto encontram-se 5 atitudes que o cristão deve desenvolver para viver com dignidade a sua nova vida. 5 atitudes é a palavra-chave. 5, então, serão os apoios da nossa mesa, apoios da nossa proposição, apoios da nossa afirmação teológica, apoios para o princípio. Nós vamos provar, através de 5 maneiras, como essa frase que nós elaboramos, esse princípio, essa afirmação teológica, está sustentada. Ela é certa? Sim. Por quê? Eu vou mostrar então 5 verdades, 5 maneiras de você comprovar essa verdade. Nesse texto encontram-se 5 atitudes, palavra-chave, que o cristão deve desenvolver para viver a vida cristã com dignidade. Repito, a afirmação teológica: é responsabilidade de todo cristão viver de modo digno da sua nova posição em Cristo Jesus. Repito, sentença de transição. Nesse texto encontram-se 5 atitudes que o cristão deve desenvolver para viver com dignidade a sua nova vida. Repito, 5 atitudes, palavra-chave, atitudes, sempre um substantivo no plural. É isso que você não pode esquecer de modo nenhum.